Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 841. Nós estamos falando de liberdade da consciência. Vamos lá? 841. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis. Mas, a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-lo admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Muito bem. Jesus, a seu tempo, caminhou entre nós, nos deu exemplo, falando de amor, falando de resignação, falando de igualdade, tratando todos iguais como irmãos. E esse comportamento nos mostra a forma que devemos lidar com as adversidades, principalmente no campo religioso. Nós temos muitos irmãos que trabalham e acreditam de uma forma fervorosa em outras crenças, em outras realidades. O céu, o inferno, o demônio estão presentes na nossa sociedade com muita intensidade. Muitas pessoas acreditam piamente nisso. Nós, como espíritas, sabemos que não existe céu, que também não existe o inferno, que Deus não nos puniria, se for sendo Ele misericordioso, não iria nos punir por toda a eternidade, pela nossa própria ignorância. Sabemos pela lei de reencarnação que vamos ter novas oportunidades e que hoje vivemos a consequência de nós mesmos em passados já realizados, né? Que também foram de aprendizados. A nossa evolução é gradativa. Então, a melhor forma de se convencer uma pessoa é demonstrar o bem-estar que a nossa crença nos traz. Conversando com alguém que tem uma ideia equivocada, que ainda está iludido pelas benesses que a fé pode trazer, né, nas trocas, que infelizmente a maioria das religiões ainda cultiva, nós só podemos demonstrar, pelo nosso bem-estar, pelo nosso equilíbrio, essa condição de conscientes de quem somos, como espíritos imortais, agimos de uma forma diferente diante das provações do mundo. Então, é pelo exemplo, além da palavra, da literatura, das palestras, mas é pelo exemplo, pelo nosso comportamento e pelo estado de espírito que nós mostramos que a nossa doutrina é melhor. E ela não deve ser imposta a ninguém. Não existe o certo e o errado. O que existe é o momento de cada um. E nós vivemos de acordo com a nossa evolução. Se é necessário ainda o medo para que reprimamos nossos instintos ou nossas más tendências, que assim seja. Se nós já compreendemos que temos que combatê-los não pelo medo, porque Deus não irá nos castigar, mas pelo nosso bem-estar, por conquistarmos uma consciência tranquila e a evolução espiritual que ela representa, então melhor ainda. A liberdade de consciência nos traz e deve ser respeitada. Nós temos o direito de sentir e agir segundo as nossas crenças e admitir que o nosso irmão que caminha conosco também os tem. E é nesse sentido, nesse universo, que nós precisamos caminhar. Se a doutrina que é pregada está trazendo malefícios às pessoas, combatê-la de uma forma inteligente, por exemplos, e demonstrando a dor que elas trazem, é que é um caminho para que outras pessoas possam, observando, entender e desejar mudar de atitude de religião. Porque ninguém pode mudar o outro. A mudança sempre de dentro para fora. 842. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade,
Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, mais uma vez, o que foi dito na questão anterior. As pessoas vão acreditar naquilo que elas quiserem. Elas vão viver as experiências segundo as suas necessidades. Então, todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Os meios para deixarmos de ser ignorantes é que é diferente para cada um, justamente pelo tópico que nós vamos estudar agora, que é o livre-arbítrio. Então, nós temos que levar em consideração que a verdade ela não é absoluta. A verdade é relativa. Isso é verdade de acordo com o grau evolutivo em que nós nos encontramos. Então, se nós voltarmos no tempo a algumas centenas de anos, o mundo não era redondo. E isso era uma verdade, a Terra é plana. E que havia um abismo no final do mundo. Evoluiu, a ciência demonstrou que a Terra é redonda e que existe interligação entre todos os oceanos e que é possível circundar toda a Terra, que não existe o abismo. A ciência evoluiu e essa verdade se estabeleceu. Então, de acordo com a evolução da humanidade, a verdade se altera, porque os horizontes vão sendo descortinados para nós. Na terceira revelação, que é o Espiritismo, abriu-se uma porta para um mundo invisível, do qual viemos, para o qual retornaremos, e que tem uma interligação muito grande com o mundo físico. Essa é uma verdade que para todo espírita se tornou natural, mas que para a maioria das religiões ainda não é aceita. O processo da mediunidade, a existência de seres malignos que disputam nossa alma com Deus, tudo isso são valores que as pessoas precisam e acreditam, têm isso como verdade, mas que à medida que forem evoluindo, vão descobrindo e percebendo que essas realidades são contrárias à descrição que Jesus nos traz do Criador. Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. E ele não seria infinitamente misericordioso se punisse, se castigasse, se não desse novas oportunidades. Isso só vai acontecer com a evolução, com a vivência. Então, nenhuma doutrina tem a verdade absoluta. Kardec diz que, quando a ciência trouxer algum conhecimento que contraria a doutrina, que nós fiquemos com a ciência. Então, a doutrina espírita, a qual nós acreditamos e divulgamos e defendemos, ela não é detentora de toda a verdade. As coisas vão mudar quando nós evoluirmos e compreendemos melhor a natureza íntima de Deus, a existência e as características desse plano espiritual. Então, a verdade ela vai se transformando e nós temos essa consciência de que tudo evolui segundo a nossa necessidade. Vamos lá? 843, mudando o tema, livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, todos iguaizinhos. Por que uns estão mais adiantados e outros mais atrasados? Porque escolheram caminhos diferentes. À medida em que nós temos a liberdade de escolher os caminhos que nos levarão à evolução, cada um vai construir o seu próprio caminho. Por mais que eu sinta
que minha forma de viver, de agir em relação à minha família, em relação aos meus amigos, ao meu trabalho, por mais que eu acredite que essa é a melhor forma, porque é por isso que eu faço dessa forma, o meu irmão que está do meu lado, a minha companheira, os meus filhos, eles vão me ver com os olhos deles. E a partir daí, tem o livre-arbítrio de discernir se as ideias, os conselhos, os caminhos que nós indicamos, como pai, são os melhores. Então, é nesse sentido que nós temos essas diferenças. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de avaliar, escolher e realizar. Como temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. O espírito tem um livre-arbítrio. Desde as primeiras encarnações? Desde as primeiras encarnações. Só que o corpo traz consigo ainda os instintos, que são limitadores. Então você tem, à medida em que vamos evoluindo e nos desmaterializando, a liberdade de agir é maior. Enquanto nós estamos ainda no processo, nas primeiras encarnações, como as crianças, temos limitações. Se nós deixarmos tudo para os nossos filhos pequenos decidirem como será a sua existência, se nós não o alimentarmos, se nós não ensinarmos a andar, a falar, a se relacionar com a sociedade, eles vão ter muitos problemas. Então Deus age assim conosco também. Nas primeiras encarnações, o instinto domina a razão. E nós vivemos mais pelos instintos do que pela razão. Consequentemente, não temos tanta liberdade assim. Vamos ter liberdade à medida que, evoluindo, conquistamos esse direito. E assim será por todas as encarnações, até que um dia evoluamos ao ponto de nos tornarmos espíritos puros e não tivermos mais necessidade de reencarnar. Então, esse livre-arbítrio ele vai sendo conquistado à medida da nossa capacidade, assim como nós damos liberdade para os nossos filhos, conforme eles vão crescendo, vão tendo equilíbrio, vão tendo discernimento sobre a própria vida. Nós ensinamos o caminho e ele vai decidir para onde ele vai, mas até a infância, até a adolescência, nós é que conduzimos. Nós decidimos quais as roupas eles vão usar, quais alimentos vão comer, qual escola eles vão frequentar. Porque eles não têm condições ainda de fazer as escolhas. A partir da puberdade, quando readquire a personalidade daquele espírito reencarnante, aí ele vai gozar desse livre-arbítrio. Vai ter condições de discernir entre aquilo que nós oferecemos como pais e aquilo que eles desejam como espíritos em evolução, numa nova encarnação. Então, é tudo muito relativo, né? Como a verdade que nós dissemos anteriormente. A verdade não é absoluta, ela é relativa de acordo com a evolução. Conforme nós vamos descobrindo novas coisas, o que era verdade hoje se torna diferente amanhã. É uma nova verdade pelo aumento do nosso conhecimento. A mesma coisa acontece com o livre-arbítrio. Conforme nós vamos adquirindo capacidade de decidir de uma forma melhor, nós vamos tendo maior liberdade. E assim Deus vai nos conduzindo até a perfeição, que é o nosso destino. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições.
Não há, porém, arrastamento irresistível, desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aqui, essa questão vem complementar aquilo que nós estávamos dizendo antes. À medida em que nós vamos readquirindo a nossa personalidade a partir da puberdade, nós trazemos toda a bagagem das encarnações anteriores. Então, vamos confrontar valores recebidos pela família durante a infância, a realidade que nós estamos vivendo nessa encarnação, com valores e desejos e sentimentos que nós trazemos ao longo de muitas vidas. E é a partir daí que nós vamos identificar essas predisposições. Então, algumas pessoas têm aptidões inatas para música, para matemática, enfim, para as artes. Isso são experiências vivenciadas de vidas anteriores, que traz uma bagagem. E nessa encarnação, temos os nossos objetivos na evolução e vamos confrontar com eles. Essa predisposição de ir por um determinado caminho não nos obriga a segui-lo. Nós podemos trazer uma tendência de vidas anteriores, viver uma infância que vão nos trazer valores diferenciados, e na puberdade vamos viver esse conflito entre a nossa tendência, que às vezes é de dívidas, né, de um comportamento equivocado, com os valores trazidos pela família durante a infância, que são para que nós tenhamos a oportunidade de aprender e evoluir. A decisão de para qual caminho nós vamos seguir é individual, por isso o livre-arbítrio. Deus não interfere, a família não interfere. É o que eu disse na questão anterior. Ninguém pode mudar o outro. O que Deus oferece é oportunidades para que nós tenhamos o aprendizado e desejemos nos mudar, porque Ele não interfere. Temos a liberdade de agir. Então, as predisposições são ferramentas para que, nessa encarnação, comparando com valores novos que nós recebemos, podemos mudar de rumo, modificar o nosso comportamento, aprender que o orgulho é pernicioso, que nós não temos que nos impor, aprender o caminho da resignação diante das dificuldades materiais de uma encarnação em que precisaremos trabalhar, ao invés de termos nascido no berço de ouro. Enfim, são muitas as variações que o espírito vive de encarnação em encarnação. E essas predisposições que nós trazemos são frutos das experiências anteriores, mas nada é determinado. Hoje nós estamos aqui e podemos escolher como nós desejamos ser. Apesar de trazermos tendências e valores, é como eu disse, com a evolução, a verdade se altera, e o que era muito importante numa vida anterior, nessa se torna supérfluo. E outros valores que nós precisamos aprender, e a misericórdia do Pai vai nos dar a oportunidade de vivenciá-los, é que vão ser as prioridades na nossa luta conosco mesmo, nesse caminho evolutivo. Não é? É assim que nós vamos construindo um ser melhor. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos no mesmo assunto, a partir da questão 846. Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Nossos horizontes se ampliam quando são colocados em nossas mãos os meios, as ferramentas e a vontade, para que possamos mudar nossa jornada e buscar o caminho da luz, que nos foi ensinado pelas vossas palavras, pelo vosso comportamento quando esteve entre nós. Que, fortalecido Senhor, tenhamos olhos para ver e a vontade de realizar. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.